Você já reparou que a maior parte dos nossos debates políticos são tão intermináveis quanto inúteis? Que você só vê duas ou mais pessoas assumindo perspectivas extremamente estereotipadas. Então você tem uma pessoa de direita, uma pessoa de esquerda, e dá para prever o que a pessoa de esquerda vai falar, dá para prever o que a pessoa de direita vai falar, dá até para prever o limite dessa briga, dessa discussão, até aquele momento em que todo mundo se desgasta e aquela discussão acaba. E você vê que ninguém aprende nada com aquelas discussões, nem a ordem política parece que muda com aquilo. E assim, quem está assistindo, ou a pessoa fica desgastada também, ou então ela aprende a se divertir com isso, a se divertir com a treta. E aí você tem vários programas que vão ficar colocando pessoas de esquerda e de direita para brigar. Já deve ter reparado que a nossa discussão política tem funcionado assim, né? Há muito tempo. E muitas pessoas acham que isso é natural, mas na verdade isso parte de vários enganos que a gente tem quanto à natureza do conhecimento e à natureza de um debate público. Por exemplo, a gente trata a informação como se fosse conhecimento. A gente trata conhecimento como se fosse um acúmulo de informações através das quais você consegue gerar algum produto. Porque o nosso sistema de educação tem esse vício de ser criado para fazer com que o conhecimento se torne um instrumento de produção de tecnologia. Então, a forma como as lideranças políticas que assumiram a educação nos últimos anos aí trabalharam é sempre reduzir o conhecimento à informação com o objetivo de que se produza tecnologia. Só que informação não é conhecimento, porque, por exemplo, você pode passar a sua vida inteira consumindo notícias sem nunca mudar o seu pensamento, e na verdade, quanto mais tempo você passa consumindo notícias, seja no rádio, na TV ou na internet, mais tempo você consome notícias, menos sua opinião muda. Já percebeu isso? Isso é meio estranho, não é? Se você está consumindo notícias sobre eventos, você deveria estar cada vez mais expandindo sua perspectiva. Mas não é o que acontece. E não é o que acontece porque o conhecimento é um processo de autotransformação e um processo de relação com o mundo e com as pessoas ao seu redor que não é simplesmente a informação. Assim como quando eu falo aqui, as minhas palavras não são o que eu penso, nem são o que eu estou tentando transmitir, elas são só instrumentos que eu tento usar, também a informação é só um instrumento possível que você pode usar para facilitar o seu conhecimento. Você pode conhecer por ocasião da informação, mas não é a informação que tem o conhecimento ali. E além disso, um debate não é um choque entre duas opiniões, até que uma opinião destrua a outra. A gente quase que unanimemente concorda com essa definição hoje em dia, então você tem ou pessoas que se apaixonam por essa ideia de ganhar dos outros nos debates, então as ideias, os eventos, até os sentimentos das pessoas acabam virando um pretexto num jogo de xadrez, que você basicamente está tentando só ganhar do seu adversário, você não tem nenhum interesse genuíno pelo conhecimento mais, e várias pessoas aí se apaixonam por esse tipo de espetáculo. Ou então você tem as pessoas que veem isso e que se cansam e desistem para sempre de debater. Falam, debate é inútil, debate é só espetáculo e eu não debato com ninguém. E ambas essas perspectivas são insustentáveis, né? Porque para que a gente tenha uma coisa pública, para que a gente tenha o sentimento que a gente pertence a algo, para que a gente sinta que, junto com as pessoas que vivem ao nosso redor, a gente forma alguma coisa pública, a gente precisa debater, a gente precisa dialogar. Só que a ideia de que o objetivo de um debate é você destruir a opinião do outro é um vício muito enraizado na nossa cultura, mas que lá desde Sócrates, também na filosofia indiana em alguma medida, você tem uma crítica dessa ideia de que o conhecimento é o seu apego a opiniões, o conhecimento é o seu apego a identidades, que quem conhece mais é aquele que consegue se apegar mais a certas informações ou mais a certas identidades e combater o pensamento do outro. Então, todo esse cenário que a gente observa parte de vícios que a gente aprende desde o nosso sistema de educação e por isso que a nossa vida política ela é tão podre quanto a gente vê hoje. Porque Aristóteles define o ser humano, né, como um animal político. Porque a política não é aquela coisa
daquela classe política, daqueles políticos que passam na TV de vez em quando, né? A política é a sua relação com as outras pessoas, é a sua relação com a sua família, é a sua relação com a sua cidade, né? Então, a política, ela é parte da sua natureza porque você não tem uma natureza isolada. Você não é quem você é só por causa da sua psicologia e por causa dos seus limites físicos. Você é quem você é também pelas relações que você forma com outras pessoas, né? Então, é importante que a gente comece a desnaturalizar essa ideia de que debate é sempre um choque de opiniões com o objetivo de destruir a opinião do outro. Essa ideia de refutar, ela precisa ser muito reformulada. E também a gente precisa rever esse lugar da informação. Eu pretendo fazer mais vídeos aqui para tentar levantar essas discussões. Se você se interessou por esse assunto, vai na descrição desse vídeo e entra no meu canal do YouTube e também no meu blog que eu vou colocar, porque eu vou estar postando bastante conteúdo sobre esse assunto nos próximos dias. Tá bom? Então espero que isso tenha te instigado de alguma forma e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.